Antes de irmos para o próximo vídeo, pessoal, onde nós vamos trabalhar com carregamento diagonal horizontal, só vamos terminar o que o tempo não deu para na última aula, né? Que é a gente determinar a posição bar 6 vezes i, ok? Nesse caso, para a primeira barra vai ser a posição 6. Então vai ser o que, pessoal? Vai ser momento, né? Ó. Então quando a gente pega o que nós analisamos em sala de aula, vamos ter o que, pessoal? Primeiro, né, o QL ao quadrado sobre 12, né, que é comum a todos os carregamentos constantes, né? Então a gente coloca tanto um como o outro. Lembrando a questão do sentido. Esse sentido aqui é sentido horário, então ele é negativo, pessoal. Então esse valor QY inicial já vem negativo, então é só colocar o valor dele sem medo nenhum, tá entendendo? Porque o sinal negativo vem no QYI, beleza? Então vai ficar o que, ó? Bar 6 vezes i vai ser igual a QYI de i, né, o que carregamento em y inicial, beleza? Vezes L de i vezes C de x de i, né, o cosseno, né, ó. Isso tudo, pessoal, esses dois valores estão elevados ao quadrado, então isso aqui é elevado ao quadrado, dividido por 12, beleza? O próximo momento que vai ter, pessoal, é exatamente aonde eu tenho a menor intensidade do triângulo, né? Ó. Então vai ser sobre 30, beleza? Perceba, pessoal, que no valor correspondente no início, né, ficou sobre... Eita, já encontrei um erro aqui, tá? Sobre 30, né? E não é. Esse aqui é sobre 20. Então, olha o que é a gente... Pessoal, essa revisão, ela tem que ser feita. Então, a gente já verificou que isso aqui não é... Mas eu vou deixar, né? Que depois vai dar certo e vocês vão ter... Que vocês têm que ter uma noção também na questão de verificar os erros, né? Eu passei uma aula aí uma videoaula que vocês vão ter que fazer todas essas possibilidades no F2 e com a partir dela vocês vão identificar os seus erros. Mas vamos colocar o valor sobre 30, deixa eu só colocar isso aqui que tá. Então vai ser, ó, esse valor aqui, esse momento também é negativo. Como vai ser essa diferença negativa? Então beleza, não vou me preocupar. Então vai ficar o que, ó, mais, aí vou colocar QY F de menos Q Y de I, né, ó. Isso tudo dividido por 30. Note que eu errei aqui, era para ser 20, porque esse caso a maior intensidade do vetor triangular está no nó final, beleza? Então vezes 30 vezes, aí vai ter o L de I, deixa eu colocar aqui o L de I vezes o C de X de I, isso ao quadrado. Então pronto, pessoal, determinamos para cada barra o valor dessa intensidade, beleza? Perceba que vocês vão ter que fazer o outro caso com a intensidade do triângulo invertido, né, no início da barra, para poder haver as trocas desses valores, beleza? Vou deixar isso aqui errado, depois vocês vão assistir, vocês vão perceber que na hora que a gente fez, por isso que eu fiz tudo organizado para vocês terem noção de como é que se determina, né? E preocupação também com relação ao seno, tá entendendo? Então isso aqui fecha, eu vou pegar com isso aqui, que é exatamente o que vocês vão fazer em casa, né? Isso aqui eu vou até colocar aqui, ó, dever de casa, que vocês sabem, que vocês já fizeram isso lá para viga. Venho aqui, fecho com isso aqui, está terminado
esse subprograma. Eu falo subprograma, pessoal, porque é uma parte do programa, né? Ó, está terminado este subprograma e agora nós vamos fazer a mesma coisa, só que com o carregamento atuando em X. Então note que a aula vai ficar um pouquinho repetitiva, mas eu tenho que fazer com relação em X, porque basicamente o carregamento de X ele sempre vai ser positivo, só se estiver do outro lado. Então é bom vocês terem essa noção, beleza, pessoal? Então vamos para a próxima aula. Vamos agora, pessoal, trabalharmos com o carregamento distribuído na horizontal, o QXI e o QXF. Beleza? Então perceba, pessoal, que a gente pode ter o caso dos dois carregamentos estar atuando numa mesma barra. Olha a vantagem que o nosso programa tem com relação ao F2. Então eu posso ter um carregamento horizontal atuando com um carregamento vertical também atuando, carregamento distribuído. Ah, professor, então vou criar os dois CABA para os dois casos? Não. Nós vamos criar um CABA que vai ser o somatório dos dois. Perceba que no anterior, o que foi que a gente fez? Está até aqui o resultado que eu coloquei. Ó. Nós calculamos o valor do CABA. Esse valor do CABA foi com esse carregamento KY atuando. Tá vendo? Ó? Agora nós vamos fazer a mesma coisa sendo com o KX. Sendo que este valor que nós vamos calcular agora com o KX, ele tem que ser somado com esse KY. Então perceba que não vai ser mais dessa forma, vai ser em forma de somatório. Ah, professor, estou entendendo, quer dizer que a gente vai fazer CABA daquela barra, naquela posição vai ser igual, vou repetir, mas o carregamento que você vai ter. A única diferença vai ser isso, pessoal. Beleza? E percebam a vantagem, que é isso que é importante do programa nosso com relação ao F2. Então, pessoal, beleza. Vamos fazer agora a mesma coisa, sendo, por isso que eu vou fazer bem simples, porque já tem a aula onde a gente determinou as ações, note que é ações, não é reação, do carregamento distribuído na forma trapezoidal, que a gente pode trabalhar tanto com triângulo, como constante, como o trapezoidal horizontal. Tá entendendo? Então nós já formulamos com o carregamento da esquerda para a direita, ele sendo positivo. Nós vamos entrar com ele positivo. Vocês vão conferir com ele negativo, ou seja, no sentido contrário. Ah, professor, mas existe esse caso dos dois carregamentos estar atuando em uma mesma barra ao mesmo tempo? Sim. A maioria dos casos, pessoal, vocês vão ver que o carregamento de vento, ele atua numa pressão, atua um carregamento distribuído principalmente na horizontal. Obviamente que vai ter na vertical, quando ele entra na estrutura e tenta suspender, por exemplo, o telhado. Então já é existe o carregamento de sucção de pressão, tá entendendo? Então tem todos os sentidos. Ah, professor, então se eu quero trabalhar ele como sendo um carregamento de vento, eu vou ter que trabalhar com combinações, né? Exatamente. Isso já é uma melhoria que você pode fazer no seu programa. Ou seja, você vai entrar com carregamento. Carregamento 1. O que é o carregamento 1? Vai ser as cargas permanentes. Carregamento 2 vai ser o quê? As cargas de vento. Carregamento 3 vai ser o quê? E no final você pode fazer a combinação. O 1 sempre vai ter ele, porque você pode ter várias cargas de vento. E as cargas de vento elas não atuam simultaneamente. Ou seja, ou é uma ou é outra. Então você pode fazer essas combinações. O carregamento 1 com o carregamento 2, o carregamento 1 sozinho, o carregamento 1 com 3, tá entendendo? Você não pode fazer o carregamento 1, 2 e 3 que se o 1, o 2 e o 3 forem de vento. Então você pode fazer combinações de carregamento e fica muito interessante. Então vamos lá, pessoal. Vamos iniciar, né? Ó, então agora eu vou fazer um I variando de 1 até o número de barra, beleza? Já coloquei NBB. De 1 até o número de barras e vamos calcular agora para o carregamento distribuído. Deixa eu só apagar aqui para ficar bem bonitinho. Pronto. Número de barra, né, ó. E vamos primeiro fazer aquela perguntinha, né, ó. Perceba, pessoal, que aqui faltou fechar esse número de barra, né, ó.
na aula passada, né? Ó, esse if, esse loop, né? A gente faltou fechar. E ele vai fechar quando a gente tiver aqui no fim, né? Ó, então daqui do fim você vai ter que pegar uma outra barra. Aí vem para cá e vem para cá, ó, e fecha, né? Ó, o loop. Beleza? Faltou a gente fechar esse loop. Mas dê uma ajeitada aí, que eu tô meio desorganizado com relação a essas aulas aqui. Depois eu vou ter que refazer tudo de novo. Então vamos fazer o i variando de 1 até o número de barras, né? Ó, vamos fazer a pergunta agora com o QX. Ou seja, o ABS, ou seja, o valor absoluto de QX final de i. Tá vendo, ó? Esse valor absoluto, ele é maior que o ABS do que x inicial de i, beleza? Então vamos fazer essa pergunta. Se essa pergunta for verdadeiro, ele vai fazer, né, igual o esqueminha que a gente fez, né? Nós já fizemos esse esqueminha com relação a o valor final ele ser maior do que o valor inicial. Ah, professor, mas aqui eu não preciso me preocupar porque o que carregamento está da esquerda para a direita é sempre positivo. Mas você pode trabalhar com carregamento contrário, ou seja, da direita para a esquerda. Então os valores vão ser negativos, né, pessoal? Então você tem que ter cuidado, tem que colocar esse ABS aqui, ok? Então vamos lá. Se essa situação for verdadeiro, o que é que a gente vai fazer? Ó, eu vou colocar o carbar 6 vezes i menos 5, né, o que é a primeira posição, vai ser igual para a barra 1, né, ó, para a barra i igual a 1 vai ser a primeira posição, vai ser igual ao carbar. Note que eu tenho que colocar isso aqui, pessoal, porque nós já calculamos o carbar para o carregamento atuando na vertical. Então, tenho que somar esses dois resultados. Então, carbar 6 vezes i menos 5, ok? Isso aqui, pessoal, é um somatório. Mas aí você vai lá e coloca os esforços que a gente tem na aula. Ou seja, a primeira posição é força na horizontal. Então você vai lá e pega aquele que a gente calculou, faz uma comparação com relação se é positivo ou negativo, com relação ao seno. Tá entendendo? Que o cosseno sempre vai trabalhar como sendo positivo. Depois a gente vai melhorar isso. Mas perceba que isso vai ser um pouquinho chato. Beleza? E você vai e equaciona aqui, que nem a gente fez na última aula. Beleza? Da mesma forma que você vai trabalhar com carbar, né? Ó, perceba que na última a gente já achou o valor direto. Ó, disse que o carbar 6 vezes menos 5 é igual, a gente foi e equacionou as ações que a gente determinou para aquele caso. Agora não, agora eu tenho que colocar o somatório, porque eu quero aproveitar esse valor aqui, mesmo que y sendo zero. Mas eu quero aproveitar, porque ele vai fazer parte do meu vetor carbar. Tá vendo? Ó, então vai ser igual a 6 vezes i menos, agora vai ser 4, né? Ó, igual a carbar 6 vezes i menos 4, mais, aí você vai pegar o que? Isso aqui é força note que você já fica se familiarizando com o sistema de referência. Aqui é força na vertical, ok? Aí você vai somar sempre conferindo a questão do sinal. Isso aqui, pessoal, você vai fazer até o último, que é carbar 6 vezes i, ok? Que vai ser igual ao carbar 6 vezes i. Mas isso aqui é o que, pessoal? Um momento lá no final. Aí você vai equacionar e vai colocar o momento no final. Beleza? Isso aqui eu não vou perder tempo, pessoal, que vocês sabem, vocês têm a aula, mas é interessante você refazer, sem olhar a aula, os esforços, né? Pelo método da superposição de efeitos. Você coloca um carregamento trapezoidal e fica somando os efeitos, né? E vocês vão conseguir, de forma bem simples, achar esses esforços que vocês vão colocar aqui. Se essa situação for falsa, note do mesmo jeito que a gente colocou
na aula passada, vocês vão formular para a situação contrária, ou seja, o QX de F sendo menor que o QX de I, beleza? Você vai inverter o seu trapézio, beleza? Ou o seu triângulo. Ah, professor, mas se for constante não vai fazer. Perceba que ele vai resolver, porque se for igual, ó, ele vai fazer o falso, então ele vai sair só o QL ao quadrado sobre 12 e o QL sobre 2 nos esforços. Né, ó, QL sobre 2 como força e QL ao quadrado sobre 12 como sendo momento. Então, beleza. Aí aqui você termina, ok? Então, pessoal, o que é que acontece? Determinei o vetor car-bar. Então, ele está determinado. Beleza? Pronto. Ah, professor, agora eu estou entendendo. Então, note que esse vetor car-bar, ele é um somatório. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos fazer da mesma forma que a gente fez na aula passada. Determinar o vetor VK. E esse vetor VK, primeiramente, ele vai ser o que, pessoal? As resultantes dos vetores car-bar. Beleza? Então, eu vou fazer aqui o seguinte. Eu vou fazer um I variando de 1 a um número de barra. Ah, professor, a gente já podia pegar esse loop aqui? Não, porque esse loop aqui eu já estou fazendo somatório, mas você aqui terminou, você já pode ir guardando lá no VK, mas vamos fazer separado, né? Depois você pode até fazer nos programas de você de forma que ele utilize esse loop, mas para mim tanto faz, né? Ó. Então vamos lá. Como eu estou trabalhando com I, aí vai ser o que, pessoal? Ó, então vamos fazer o VK. Note que agora eu vou ter que colocar início e final da aula, início e final da barra, né? Ó. Então esse VK, primeiro vamos trabalhar com o que, pessoal? Perceba que agora nós estamos trabalhando com pórtico, né? Ó. Então vai ser o que? 3 vezes início da barra aí, menos 2, ok? Vai ser igual a, como vai ser um somatório, pessoal, VK, cuidado que o somatório, né, ó, pessoal, VK, coloquei deixa eu apagar isso aqui para ficar bem bonitinho. VK de 3 vezes início de menos 2, ok? Eu estou somando. Mas o que, pessoal? O car-bar é 6 vezes I menos 5, beleza? Aí o próximo vai ser o que? VK de 3 vezes o início de menos 1, né? Ó, vai ser igual VK de 3 vezes o início de menos 1 somado com o car-bar. Isso aqui vai pegar a resultante de 6 vezes I menos 4. Pronto, próximo. Note que o próximo vai ser o último do início, né, pessoal? VK vai ser igual a 3 vezes o início de I, né, ó, somente, né, ó, que vai ser igual ao VK 3 vezes o início de I, beleza? Mais agora o car-bar 6 vezes I menos 3. Pronto. Terminei o início, agora eu vou para onde? Para o final, né? Ó. VK vai ser igual a 3 vezes o fim de I menos 2, que vai ser igual ao VK 3 vezes o fim de menos 2 mais o car-bar 6 vezes I menos 2.
O próximo, VK vai de 3 vezes o fim de menos 1 igual ao VK 3 vezes o fim de menos 1, mas agora vai ser o que? O carbar 6 vezes, eu estou ficando na letra feia, 6 vezes I menos 1. E por último, VK 3 vezes, deixa eu ver aqui, tá pronto, 3 vezes fim de I vai ser igual ao VK 3 vezes fim de I, ok? Mas agora o carbar 6 vezes I. Então foi o que aconteceu, pessoal. Eu fiz a resultante, né, ó, do carbar e guardei no vetor VK. Beleza? E ao mesmo tempo, que eu não sei como foi o nome que a gente adotou Então o que acontece? Aqui, pessoal, eu tornei o VK com o mesmo dimensão do Carnot. E eu posso até utilizar ele mesmo, né? Ó, porque só vou somar com o Carnot. Beleza? Então ele está determinado. Então, note que a dimensão do carbar é o que? É 3 vezes, 6 vezes o número de barras. E a dimensão do VK é 3 vezes o número de nós. Então são dimensões diferentes. Isso aqui ele tornou, no caso, a mesma dimensão do Carnot, que é o carregamento atuando no nó. Beleza? Aí o que é que falta, pessoal? É só a gente somar os dois vetores, né? Eu posso até utilizar o VK, né? Que é o mesmo, que vai ser um somatório, né, ó, pessoal? Então vamos fazer, isso aqui vai para o 2, vamos colocar o 2 aqui, ó. Aí vou fazer o que? Então vou fazer um I variando de 1 até 3 vezes o número de nós, né, pessoal? Lembrando que lá em Viga era 2 vezes o número de nós, porque cada nó tinha 2 graus de liberdade, agora é pórtico plano, então vai ser 3 graus de liberdade, né, ó. O sistema de referência vai ter 1, que é uma seta na horizontal, 2, que é uma seta na vertical, e 3, que é o momento no sentido anti-horário. Então, eu vou ter o que? O VK de I vai ser igual ao VK de I. Olha o somatório aqui, ó. Sendo que o VK já foi todo determinado aqui, né, ó. De I mais o Carnot de I. Pronto, está pronto o meu vetor carregamento. Agora eu posso já levar esse vetor carregamento para a resolução do sistema, ok? Isso aqui vai ser o fim. Então já posso levar ele para a resolução do sistema. Vamos agora determinar a matriz de rigidez. Aí eu vou dar uma aula sobre rotação da matriz de rigidez, já que essa matriz de rigidez não vai trabalhar com a viga como viga, ou seja, ela sempre atuando na horizontal. Então você pode ter barra inclinada e pode ter uma coluna, né, um pilar, ok? Então você tem que fazer esse giro que a gente vai ver na próxima aula, né, pessoal? Só eu vou colocar o número 2 aqui, ó, que foi a continuação. Beleza? Então vamos para a próxima aula.